Som, tá tudo certo. Boa noite a todos e todas. Parabéns, Kel, pela fala, pela provocação. Acho que ela é bastante alvissareira, né? Em um momento em que a gente vê se multiplicar esses casos de violência contra a mulher, casos de discriminação, que eu creio que, em grande medida, a visibilidade que isso tenha obtido se deve ao fato, né, desse tipo de conclamação estar sendo feita continuamente, as mulheres ocupando espaços, fazendo pressão. Eu, adiante, pretendo falar um pouco sobre isso dentro do nosso campo teórico, como isso se amarra, mas é sempre muito importante que isso fique presente em nossas reflexões e estejam presentes no conjunto das nossas preocupações, sobretudo dentro dos espaços da esquerda, né? A esquerda pode acertar 20 anos seguidos, pode ser impecável. Quando a gente comete um erro, alguma coisa, né, sobretudo expressa que também nós somos partícipes dessas violência, né? E, como você falou, né, esse campo tem sido dominado pelo liberalismo, e para que a gente possa trazer isso com consistência para o nosso campo teórico, a gente precisa ser muito responsável, consequente e tratar disso cotidianamente, né? Pensar sobre esse incômodo de ter que se arrumar. Nós vimos aqui ao longo da semana inteira, né, do Marxismo de Direito, uma semana aqui que nós organizamos o GPMD, deu um trabalhão danado. O objetivo tinha mesmo essa finalidade de aglutinar pessoas de diferentes vertentes do pensamento marxista, diferentes temas relacionados ao marxismo, e eu creio que a gente coroou a iniciativa, vai coroar hoje, né, com o encerramento, com bastante sucesso. Conseguimos trazer, aproximar, né, e conhecer pessoas que a gente até então só tinha contato por meio de textos, e foi uma coisa extraordinária. Nós vimos aí uma série de autores que nos enriqueceram sobre forma jurídica, embora eu faça uma referência. Eu vou fazer uma delimitação dentro das relações possíveis, de algumas relações entre tecnologia e racismo. Bem, a gente vive um momento que exige que nós compreendamos da melhor maneira possível, né, a nossa realidade, para que a gente consiga orientar nossas ações sociais transformadoras dentro dessa perspectiva, sempre marcada pela interdisciplinaridade e pelo manejo consistente de um instrumental analítico que eu acredito que é de fundamental importância para que a gente consiga avançar no entendimento coerente dessas múltiplas determinações do real. Então, o desafio é fazer sempre que esse conjunto de vertentes teóricas ele conflua para nos municiar de uma série de conclusões, de informações importantes, produtos de pesquisas detidas, rigorosas, municiar a nossa atuação no plano da realidade concreta. E quando eu falo isso, falo desde a perspectiva de militante também.
veio para um espaço como esse, e já não é... Essa é a primeira essa perspectiva. Realmente eu consigo ter nessas ocasiões, eu possa manejar isso no curso da minha militância. No Congresso a gente tem um... E no decorrer dos problemas, desde homofobia dentro do espaço doméstico, racismo, todos esses problemas emergem como contradições que afetam de maneira muito sofrível a vida das pessoas. Isso, saída coletiva dos problemas, e é com esse intuito, no interior do coletivo Negro Minervino de Oliveira, do qual eu faço parte. É sempre temerário falar de racismo com o Silvio. Tenho o prazer de compartilhar uma mesa com ele. Até então, né, sempre utilizo vídeos e informações do Silvio, e enfim, sempre aprendi sempre com o Silvio, e é isso, me perdoa aí por antecipação pelas eventuais limitações da exposição. Hoje ele é mais detidamente essa relação entre criminologia e a vertente da criminologia, que é a criminologia que é um instrumental, que tem um instrumental analítico de matriz marxista. Ela surge sob influência, né, muito grande do marxismo, ela tem uma matriz do pensamento marxista, e ela nos permite essa possibilidade de compreender todos os elementos concernentes aos objetos de estudo da criminologia, isto é, o crime, o criminoso, a vítima e a reação social ao crime, desde uma perspectiva mais expandida, macrosocial, certo? E ela também nos favorece na retirada do saber criminológico dessa servidão a esses propósitos utilitários de políticas criminais extremamente bizarras que a gente vê por aí, isso é sobretudo no Brasil. Nesse sentido, meu camarada Adriano Galvão, ele já esteve por aqui, ele fez uma exposição ampla a respeito das diferentes escolas do pensamento criminológico, creio que ele deve ter sido bem sucedido, como habitual, né? E deve ter falado de maneira um pouco mais tangencial sobre a criminologia crítica. Mas a grandeza particular dessa contribuição da criminologia crítica, ela ultrapassa bastante os próprios limites do estudo mesmo empírico a respeito da natureza da política criminal, para também nos subsidiar no estudo dessas diferentes opressões particulares, como também machismo, racismo, homofobia. E hoje já existem vertentes que estudam as modalidades específicas de violência que incidem sobre esses determinados grupos. E tem se multiplicado, creio eu, que tem oxigenado bastante as questões e informado muito os militantes e as militantes que estão aí no fronte, diariamente discutindo e debatendo, encontrando maneiras de coibir determinadas violências, né? Ainda que seja na forma de uma redução de danos. Sabemos que não há essa violência da sociedade capitalista, ela é estrutural, mas de alguma maneira os militantes têm esse dever de construir uma mediação entre a nossa formulação, nessa apreensão totalizadora do real, com esse constante movimento de construção de relações políticas, de mobilização da classe trabalhadora, na sua diversidade que lhe é própria. Nesse sentido, é preciso dizer que, de imediato, existem alguns pilares da criminologia crítica que são básicos para nós, que a gente precisa rememorar, antes de qualquer coisa, né? Em primeiro lugar, o direito penal, para essa perspectiva criminológica, ele é uma técnica de controle social, né? É um mecanismo estatal de dominação de classe, cujo objetivo final é a manutenção da ordem econômica, política e social pela gestão diferencial da criminalidade. E nesse sentido, né, o direito penal será, dentro dessa teoria do direito, um bem jurídico penal negativo, que vai ser distribuído desigualmente entre as classes componentes da sociedade, né, nessa gestão diferencial da criminalidade.
E isso informa uma série de discussões que existem hoje, por exemplo, sobre seletividade e tudo mais, mas tomando isso como um dos princípios. Outro fundamento é essa consideração da relação direta que existe entre as formas de punição estabelecidas em determinado período histórico por uma sociedade e o modelo predominante dessas relações sociais de produção que nela existem. Então há uma relação de correspondência. Quem inaugura e nos lega uma obra clássica a esse respeito é o Georg Rush e o Otto Kirchheimer, autores de uma obra chamada Punição e Estrutura Social, que é uma obra que foi publicada lá nos idos dos anos 30. Quem acha que Foucault foi extremamente, absolutamente original, né, ao escrever o Vigário Puni está equivocado. Essa obra é uma obra pioneira, que até os dias de hoje nos permite compreender muito das crises múltiplas aqui do sistema penal, dos sistemas de controle social como um todo. É um clássico. E precisamos sempre retornar a ela para que a gente não caia no perigo de achar que tem um monte de gente aí se inscrevendo para reinventar a roda. Revisitar a clássica de fundamental importância para nós. Então, nesse sentido, partindo desse pressuposto, dessa correspondência que existe então, entre as formas de punição existentes em determinado período histórico e as relações sociais de produção, do modo de produção, no caso aqui a obra se refere ao modo de produção capitalista, o nosso país ele tem a sua origem, sua fundação em um modelo econômico escravista, que vai surgir no interior do processo de colonização. E é no curso desse momento da nossa história que nós vemos o advento de inúmeras justificações ideológicas para a subjugação desse imenso contingente populacional de indígenas e pretos que assumirão a forma, assim, gradativamente, de um discurso que vai ser institucionalizado. Certo? E é muito importante para mencionar, enfatizar o caráter ideológico dessa construção do racismo, no sentido de que precisamos rememorar. Os europeus não foram à África porque lá tinham pretos, nem vieram às Américas porque aqui tinham índios, né? Eles foram para lá por uma necessidade objetiva de expansão dessas novas relações sociais de produção que surgem lá dentro desse marco da modernização burguesa, que é na transição entre o século XV e século XVI, na transição do feudalismo para o capitalismo. É uma transição bastante tumultuada, né, como nós sabemos, mas seja lá como for, os interesses objetivos concretamente colocados ali no curso da expansão dessas relações sociais de produção é que definem a ida, a chegada de europeus aos mais diferentes continentes, particularmente a África e a América Latina. E aqui eu rememoro aqui umas palavras do Albert Memmi, que é um franco-tunisiano muito interessante, escreveu uma obra chamada Retrato do Colonizado. Diz ele o seguinte, né, a respeito desse caráter ideológico do racismo, que a existência do colonizador, ela exige uma imagem do colonizado, né, sem o que essa conduta do colonizador, ou mesmo a própria existência do colonizador, não importa descobrir quem são os colonizados. O que importa verdadeiramente é contá-los. E para isso é indispensável a demolição das qualidades, de todas as qualidades e atributos que possam remeter esse grupo de pessoas à condição de seres humanos. Então, dando um pouco mais, né, de concretude ao que eu acabo de afirmar, nossas religiões dessa maneira vão ser tratadas como pagãs. Nossos costumes vão ser vistos como bárbaros. Sobre nós dirão que nós somos selvagens, que nós somos feios, que nosso cabelo é ruim, que somos preguiçosos, que somos violentos. Tudo para que a gente consinta o colonizador que ele nos subjugue, num esforço assim, de nos convencer de que eles precisam nos salvar de nós mesmos. Isso feito durante um período prolongado, sistemático, não permanentemente feito de maneira, né, consensual, educativa, mas num primeiro momento feito de maneira extremamente violenta e posteriormente, né, com uma educação reiterada, permanente, isso vai criar, né, multidões de pessoas com uma personalidade aniquilada. Nós vamos introjetar
né, essa compreensão de nós mesmos ao ponto de que todos esses adjetivos desqualificadores sejam, para nós, a gente se convence de que esses adjetivos todos que, né, nos desqualificam se tornam, acabam se transformando, e a gente acredita que eles são a definição do que nós mesmos somos, do que nós somos. Essa introjeção, por exemplo, é o que torna absurdo, ridículo, que alguém fale de racismo reverso, de racismo inverso. Né? Isso é patético, escutar um negócio desse. Se trata de uma reação defensiva a um processo histórico extremamente violento de aniquilação física e psicológica de contingentes populacionais inteiros. De modo que quando a gente vê militantes se aproximando desse debate de educação étnico-racial e tudo mais, é fundamental que a gente tenha sempre a generosidade de entender se é um momento constitutivo importante de reação. Alguém que cresce ouvindo isso a vida inteira, ouvindo tudo isso que eu acabo de descrever e muito mais, sendo perseguido pelo segurança quando vai ao mercado, sendo enquadrado pela polícia, levando os esculachos, que a gente que é da periferia sabe como é que acontece. Eu já passei por isso, já de levar cacetada na sola do pé, certo? Quando você passa por um processo como esse, é inevitável que, no momento que você se dá conta, né, do que está acontecendo, putz, esse é o nome do problema, é racismo. A reação se dê de uma forma radicalizada e a gente tem que, sim, ser bastante generoso com isso. Né? Embora a gente saiba que racismo não é um problema dos pretos e pretas. Racismo é um problema de toda a sociedade brasileira. Né? Então, todos que puderem discutir, pensar, refletir isso em suas práticas cotidianas, deverão fazê-lo sim. É uma responsabilidade de todos nós. Nesse sentido, né, o momento mais cristalino que a gente vê essa ideologia racista, né, se cruzando com o direito penal, numa mesma finalidade de propósitos, vai ser lá na segunda metade do século XIX, do século XX, do século XIX aqui da história do nosso país. Esse é um momento em que vai se consolidar, né, um poder senhorial dentro das estruturas do Estado moderno brasileiro, com uma efervescência que vai ser caracterizada mesmo pelo coroamento ali com o advento da República, em 89, e essa elite senhorial, né, proprietária de terras, proprietária de escravos, é que vai, né, passar a governar essa jovem república, que acabava de nascer, certo? E o fato dessa elite ser, ao mesmo tempo, né, uma elite que sobreviveu durante séculos, com base nessas relações escravistas de produção, comandando essas relações, capitaneando esse processo, né, de aniquilação de pessoas, um esforço de acumulação de capital vinculado à Europa. E aqui é muito importante que a gente sempre rememore a contribuição extraordinária do Eric Williams no seu livro Capitalismo e Escravidão, onde ele demonstra mesmo essa conexão indissociável desse processo, né, de expansão mercantil e de construção do comércio triangular, né, no interior do qual essas relações escravistas vão coexistir com as relações capitalistas de produção na Europa, impulsionando o desenvolvimento das próprias relações capitalistas de produção na Europa. Essa conexão a gente nunca pode perder de vista, sob pena da gente não compreender, perder pedras fundamentais dessa compreensão necessária da própria atual divisão internacional do trabalho. Né? Para entendermos o papel da periferia do sistema, é preciso colocar isso, né, no cerne ali. Bem, de todo modo, será essa elite que vai dar prosseguimento a essa racionalidade colonial em relação à escravidão. E isso vai criar uma situação aparentemente contraditória, que será a coexistência desses valores liberais que estavam sendo introduzidos aqui, né, sobretudo sobre a forte influência dos Estados Unidos, com a manutenção de pessoas escravizadas. Parece bizarro, né? Mas não é. Será uma legislação que vai implicar na continuidade dessa subjugação da população negra, ao mesmo tempo em que se instituir a igualdade formal perante a lei. Duas coisas coexistindo aqui. E o direito penal, nos primeiros 8 anos do Brasil independente, ele vai seguir essa tendência. Ele vai perpetuar uma legislação criminal portuguesa, né, um pouco antes da promulgação da Constituição, que foi em 1824, né, houve mesmo uma reabilitação dessa legislação em 1823, que vai revigorar essas disposições penais das ordenações filipinas.
né, que é uma lei, e juntamente com uma outra lei, a lei de 20 de outubro, no mesmo ano, que vai restabelecer aquelas penas cruéis previstas nas ordenações filipinas. Para quem não sabe, essas ordenações, ela é uma mistura de gestos justinianos, de direito penal canônico e de éditos reais do período medieval português, cuja característica principal é exatamente a absoluta falta de proporcionalidade. No Vigiar e Punir, que ele conhecia descrevendo suplícios e tudo mais, era essa a característica desse tipo de legislação no período, certo? E era uma legislação penal que estava ao mesmo tempo coexistindo com uma Constituição que havia sido promulgada lá em 1824 e estabelecia todos os negócios perante a lei. Só que os escravizados, essa igualdade formal, ela só tinha o alcance necessário para fins de imputação penal. Ou seja, quando cometia um crime, né, era passivo, tinha que ser responsabilizado como um sujeito igual, portanto, responsável por seus atos. Mas a maior parte do tempo, né, o regime jurídico aplicado ao escravizado era do âmbito do direito civil, que é um conjunto de leis aplicadas a coisas. Né? E esse é o status, inclusive, o semovente, né, um instrumento falante, um animal, semelhante a um cavalo, esse é o status dado. E essa ambiguidade permanece. Né? Nessa perspectiva crítica, a permanência dessas ordenações filipinas, elas no início do Império, ela não nos surpreende, mas ela é lógica, ela é consequente, uma vez que a gente compreende que o direito penal é um mecanismo de manutenção dessa ordem econômica, leia-se aqui, o monopólio da violência por parte do Estado, o direito penal vai ser uma das máximas expressões disso, é feita a constatação de que não houve uma alteração, se não houve uma alteração significativa nessas estruturas produtivas após a independência, chega-se à conclusão de que não havia uma razão material ou objetiva para uma mudança legislativa em termos penais, certo? Além disso, é um período de turbulência política muito grande, provocada pela influência, grupos liberais se organizando, pugnando pelo fim da escravidão, os abolicionistas, né, vão fazer uma campanha acirrada nesse período também, mas a própria reabilitação dentro dessas ordenações vão ter o seu papel nesse momento, que é o momento também de fazer o uso da intimidação, da condenação desses eventuais inimigos internos do Estado, que era assim que já começava a ser tratado. Então, diferente do que a gente vê lá no Robert Schwartz, lá naquele ensaio famoso, As Ideias Fora do Lugar, né, os Estados Unidos, essas ideias não eram tão fora do lugar assim. Né? Os Estados Unidos, como era o principal modelo de referência do Brasil, que o Brasil procurava replicar aqui, tanto é que a gente chamou nos primeiros anos, era a República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, né? Ele também tem uma história bastante semelhante no que se refere a essa, né, relação da punição e da estrutura social. O Lossurdo tem um estudo, o Domênico Lossurdo tem um estudo bastante interessante a esse respeito. Ele chama a atenção para o fato de que os autores da Declaração de Independência e da Constituição de 1787 nos Estados Unidos, eles são igualmente proprietários de escravos. Né? E durante os primeiros 32 anos dos Estados Unidos, dessa jovem democracia que nasceu, a função de presidência foi ocupada pelos proprietários de escravos, muitas vezes implicados na expropriação violenta e na deportação dos chamados peles vermelhas lá, nos Estados Unidos. O Lossurdo, ele diz que nesses primeiros anos de democracia liberal nos Estados Unidos, não é adequado se falar de democracia burguesa, tal como o sentido que atualmente a gente confere a esse negócio. É mais adequado falar num conceito que eles chamam de Herrenvolk Democracy. Eu não sou do alemão, o alemão César está aqui, me corrige. Ou seja, né, uma democracia que vale somente para o povo dos senhores. E isso é facilmente verificado nessa tranquila convivência nos Estados Unidos de uma democracia liberal com os linchamentos que duraram até a primeira metade do século XX, até o movimento negro começar a lutar nas primeiras experiências com Marcus Garvey, depois vem Martin Luther King, e essa luta se acirra e se consegue mudar um pouco esse estado de coisa, mas até hoje, né, se vira e mexe, a gente tem manifestações e isso perdura. Mas, voltando ao Brasil, essas preocupações em relação aos potenciais inimigos internos, elas vão ser objeto de um acompanhamento detido por parte desses fidalgos ilustrados do período. O Joaquim Nabuco, o José Bonifácio, por exemplo, eles farão conversas francas, abertas. Os livros deles encontram isso, né? Ele fala assim, dirão eles aos seus pares que se eles não estivessem convencidos de que a escravidão precisava ser abolida, né, pela própria barbaridade que ele é,
que é própria, né, que é intrínseca, que eles o fizessem em nome de sua própria proteção, porque a libertação dos pretos, acompanhada de uma introdução cuidadosa desse contingente populacional no interior dessas novas relações de trabalho, essas novas relações de produção, ela poderia gerar um inimigo interno. Já havia essa preocupação. Tanto é que alguns até faziam referência ao tal do fantasma do haitianismo, naquela rebelião, né, da Revolta de São Domingos de 1791, que foi, né, inspirada nas ideias da Revolução Francesa. E quem quiser saber mais, tem um clássico a respeito do C.L.R. James, né, Os Jacobinos Negros, um livro extraordinário. Mas, como esses inimigos do Estado, eles continuaram a viver, se multiplicaram, não é difícil a gente reconhecer essa conexão, né, essa continuidade, ou ao menos semelhanças significativas desses pressupostos econômicos, ideológicos e culturais. Ou seja, a sustentação dessas práticas de controle social, elas continuam a encontrar no escravismo sua principal referência, agora ajustadas mais à realidade republicana, da democracia representativa. Aquela máxima, né, todo camburão tem um pouco de navio negreiro, ela faz todo sentido, não é impróprio dizer um negócio desse. Por fim, é indispensável que a gente se socorra da criminologia nos dias de hoje, sobretudo quando se multiplicam esses casos, a gente vê um processo intensivo de extermínio da população negra, né? E para que a gente entenda, né, de maneira séria, rigorosa, essas determinações e contornos desse problema gravíssimo, como encarceramento em massa, que agora já passa por uma nova pressão para que se contratem gestores privados para administrar presídio. Eu não sei se vocês viram agora com essa campanha do Trump, né, um camarada aqui mandou um gráfico das ações na Bolsa de Valores das administradoras de penitenciárias com o anúncio da vitória do Trump. As ações foram lá para o alto, assim. Vão prender latinos a rodo, vai ter tumulto, né, nos guetos, então, né, valorizando ações. Porque lá os presídios privados têm ações na Bolsa de Valores. Então, quanto mais se prende, maior o lucro. E esse é o modelo que pretende importar para cá. E a criminologia pode nos ajudar a entender por que esse debate mal feito aqui, a respeito do próprio colapso, que tem uma origem histórica, colapso do sistema prisional, né, tem uma origem histórica. Essa instituição, prisão, nasce sob o signo das novas relações capitalistas de produção. A prisão, ela nasce subordinada à fábrica, nasce sobre a necessidade de adestramento da classe trabalhadora, e um adestramento extremamente violento. Na obra do Máximo Pavarini, O Cárcere e Fábrica, que é feita em grande medida com o capítulo 24 do Capital, basicamente descreve essa violência ao ponto de que, para se educar, se adestrar essa força de trabalho que tinha sido expulsa dos campos, para ajustá-las a essa nova realidade, se autorizava inclusive a redução a uma condição que se via predominantemente no modo de produção anterior, a condição de escravo. Era autorizar colocar um S na testa de slavery se não trabalhasse, se fosse um vadio, é aqui que surge o crime de vadiagem. Então é muito interessante a gente estudar isso. Máximo Pavarini e Eudaro Melossi são, né, autores da obra Cárcere e Fábrica. É muito recomendável que a gente leia para compreender a gênese desse problema e como a prisão, no decurso do tempo, perde as finalidades originárias de educação, porque aumentou a superpopulação relativa, logo ela vira uma instituição que não serve para nada, a não ser para castigar e neutralizar esse contingente populacional que se somam sempre, né, com cor, que a gente sabe que tem cor, a essa população que é tratada como um inimigo interno mesmo. E nós, da esquerda, né, e eu não gosto desse negócio de falar, que a gente vê por aí, não, porque a esquerda é nós, né, quem vai ser mais a esquerda? A gente tem que falar, né, eu gosto de falar em terceira pessoa, desloca o problema para os outros, e uma das principais dificuldades é a gente trabalhar qualquer tipo de problema. Discutir identidade de classe, identidade de orientação sexual, racismo, é justamente a gente colocar-se, né, em uma distância, a gente não se coloca no interior do problema. Se nós vivemos uma sociedade capitalista, nós seremos a expressão das contradições do real. E a gente precisa ter franqueza para falar sobre elas, porque esse é o primeiro passo para que a gente enfrente com seriedade e rigor o problema. Admitir que também nós participamos dele, que nós somos expressões dessas contradições. Nesse sentido, nós precisamos abandonar essa objeção pueril que a gente vê em vários setores, de que discutir racismo, discutir gênero, discutir homofobia, que isso é coisa de pós-moderno, que isso desagrega, que isso fragmenta, né? É óbvio que esses debates podem sim ser discutidos e debatidos, e são a maior parte do tempo pelos pós-modernos, por liberais. Mas a gente tem que colocar isso dentro do nosso campo teórico.
E para que a gente consiga ser honesto na nossa busca coletiva para essas distintas e particulares modalidades de opressão, nós precisamos articulá-las, articular o entendimento a respeito sobre cada uma delas dentro dessa contradição universal do capital-trabalho. E, para tanto, nós temos um instrumental analítico poderoso, né? A dialética histórico-materialista, ela nos proporciona categorias como universal, particular, singular, que vai nos servir de maneira extraordinária para tentar relacionar, apreender mesmo essa relação entre consciência e natureza, né? Matéria, nossa relação com matéria, da história, do contínuo movimento das coisas, objetos, processos. E, por fim, nos quadrantes de uma análise materialista histórico-dialética, a classe trabalhadora, esse universal, criado pela universalidade da contradição capital-trabalho, ela não pode mais ser entendida como uma abstração. Quando a gente fala de classe trabalhadora hoje, ainda parece que reside aquele branco com a cara suja de carvão que a gente vê na página dos livros. Trabalhador é a gente, cara. É a gente. A classe trabalhadora, então, ela tem rosto, ela tem cor, ela tem orientação sexual. Entende? Então, tudo que diz respeito à classe trabalhadora, se um trabalhador está sendo assassinado porque ele é gay, pô, isso é um problema nosso. Se uma mulher está sofrendo porque com um machista, isso é um problema nosso. Se uma mulher trabalhadora está sofrendo. E eu não me refiro só, não, porque classe também não se define só por critério objetivo. Não é só um lugar que você ocupa objetivamente no interior das relações sociais de produção. Tem um componente subjetivo, você pode nascer em outra classe, mas fazer uma opção de classe. E é isso que pretende-se quando a gente educa. Portanto, esses problemas são nossos, certo? Então, para que a gente consiga, né, precisamos fazer disso um ponto de partida, né, para que a gente tente um mínimo de unidade nessa preparação dessas condições subjetivas para um eventual processo evolucionário, que nos permita realizar a realização de mudanças estruturais, que é isso pelo qual a gente luta, para além dessa democracia de cooptação e essas estratégias de reformismo de baixa intensidade que a gente tem visto no último período. Então, finalizando já aqui para passar a palavra para os demais palestrantes, né, que eu também estou ansioso para ouvir, eu gostaria de finalizar com um poema aqui que eu gosto muito do Brecht, chamado Canção. Eles têm códigos e decretos, eles têm prisões e fortalezas, sem contar seus reformatórios. Eles têm carcereiros e juízes que fazem o que mandam por 30 dinheiros. Sim, e para quê? Será que eles pensam que nós, como eles, seremos destruídos? Seu fim será breve e eles hão de notar que nada poderá ajudá-los. Eles têm jornais e impressoras para nos combater e amordaçar, sem contar seus estadistas. Eles têm professores e sacerdotes que fazem o que mandam por 30 dinheiros. Sim, e para quê? Será que precisam a verdade temer? Seu fim será breve e eles hão de notar que nada poderá ajudá-los. Eles têm tanques e canhões, granadas e metralhadoras, sem contar seus cacetetes. Eles têm polícia e soldados, que por pouco dinheiro estão prontos a tudo. Sim, e para quê? Terão inimigos tão fortes, eles pensam que podem parar a sua queda e na sua queda nos impedir. Um dia, e será para breve, verão que nada poderá ajudá-los, e de novo, bem alto gritarão, parem, pois nem dinheiro, nem canhões poderão mais salvá-los. Muito obrigado, gente.